Sobre criação de marca, sabe? Nós temos uma escola que se chama Mestre Cafeeiro, com cursos online e cursos presenciais. E uma das coisas que muita gente pergunta para mim é: Elvio, como eu começo? Como eu gero uma marca? Como eu começo a torrar café e colocar isso no mercado? Essa pergunta vem de várias pessoas, vem de pessoas que já produzem café, produtores de café, produtores grandes, produtores menores, vem também de pessoas que estão aposentando e estão querendo mudar, né, ter uma nova profissão após a aposentadoria. Tem também para aqueles que estão trabalhando numa profissão e querem trocar de área. Outras vezes a pessoa simplesmente se apaixona pelo café e ela deseja trabalhar com isso. Então, são vários os casos, mas essa pergunta ela sempre vem à tona. Bem, para a gente começar a trabalhar, desenvolver uma marca de café, alguns pontos são muito importantes. Não existe uma receita de bolo, mas vamos passar um pouquinho da experiência que nós temos nessa área. O primeiro passo é, a minha avó falava o seguinte: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, o primeiro passo é justamente esse: saber fazer. Entender de produção de café um pouquinho sobre rebenefício, um pouquinho sobre torra, um pouquinho sobre marketing, Facebook, Instagram, um pouquinho sobre mercado de café e um pouquinho sobre os tipos de bebida que um café pode dar. Esse é o ponto primordial, eu diria. Além desse, que é o ponto primordial, eu diria também que para começar a ter uma marca de café, a primeira coisa é você entender aonde você vai encaixar esse produto. Porque o café torrado é um produto. Uma vez que ele é produto, a gente precisa entender quem é o consumidor dele, quem vai comprar esse produto. Beleza. Esse consumidor chama-se público-alvo. Então, a gente precisa entender quem é o público-alvo da tua marca de café. Quando eu falo público-alvo, não é aquilo que a gente lê nos livros, o que alguns cursos de marketing falam, que é tipo homens e mulheres da faixa de 18 a 60 anos, classe social X, fazem isso. Não, é realmente quem é o público-alvo. Então, assim, hoje em dia, se eu posso dividir a área de cafés em 3 grandes grupos, né, de consumidores. Os consumidores de café de gôndola, café de massa. O segundo grupo seria os consumidores de café gourmet, que são cafés com uma qualidade um pouco melhor do que os de massa, os de gôndola. E o terceiro ponto seria os consumidores de café especial, que são aqueles consumidores que consomem café acima de 82 pontos, de 82 para cima, na área de cafés especiais. O primeiro passo é distinguir quem vai ser o consumidor desse café. Por quê? Porque se eu sei o que esse consumidor vê como valor agregado, qual é o custo, quanto ele está acostumado a pagar pelo produto, quais são os meios de comunicação com ele, o que leva ele a adquirir um produto, isso faz com que facilite muito a minha vida em termos de logística, em termos de marketing, em termos de investimento, em termos de escolha de torrador, escolha de grão de café. Vamos falar que ele lidera todo o restante do processo. Então, o primeiro passo é entender quem é o público-alvo. Como que eu, se fosse para dar uma dica, como que eu começaria pensando em público-alvo? Pega um papel e uma caneta. Ou melhor, anote aqui embaixo isso. Se eu te desse uma varinha mágica hoje para você ser uma marca, tá? Vou te dar uma varinha mágica e num estralar de dedos, você é o proprietário de uma certa marca de café. Quem você queria ser? Se fosse para você se espelhar, qual é uma marca que você considera referência para você, né? Daqui a 1 ano, 10 anos, talvez você seja essa marca, não sei.
Mas escreve aqui nos comentários aqui embaixo qual é a marca de café que você gosta, uma marca de café que você fala, poxa, né? Não sei, de repente pode ser Nescafeiro, Blue Bottle, Orfeu, Unique, Isso é Café, existe um monte. Mas assim, o importante a primeira coisa é você ter o foco de onde você está até aonde você quer chegar. Então, essa brincadeira da vara mágica, né? Ela nos dá um senso de direção aonde eu gostaria de estar. Uma vez que eu tenho, de um lado, o senso de aonde eu quero chegar, aonde eu gostaria de estar, do outro lado, o senso de que qual é o público-alvo que eu desejo atingir, isso vai nortear os demais passos. Então, escreveram aqui embaixo, né, qual é o café que vocês gostariam de ser, qual a marca que vocês gostariam de ser. A partir de agora, tudo que eu for comentando, comece a pensar nessas marcas que vocês escreveram e como poderia ser o seu perfil consumidor. Então, o seu perfil consumidor é um perfil de gôndola de supermercado, café de massa? Esse café que você quer produzir, quer ser a marca que você deseja ou almeja ser, ela vende esse perfil? Por quê? Porque, eventualmente, você pode, no seu íntimo, querer algo e estar mirando um outro mercado. Então, a gente precisa de um alinhamento entre o que você gosta, o que você gostaria de estar trabalhando e o que o teu consumidor aceita e vê como um produto. Uma vez feito esse alinhamento, então assim, supondo que você queira trabalhar com café especial e seu consumidor seja café de gôndola, há um desalinhamento, né? Ou o oposto, você trabalha com café de especial, mas gostaria de estar trabalhando com café de gôndola. Isso também ocorre. Também é um desalinhamento. A gente precisa alinhar o que você deseja com o mercado. Por que isso? Porque quando você deseja muito, né, jogar futebol, por exemplo, tem que haver um desejo, uma paixão. Você tem que se apaixonar pela bola. E quando você vai empreender numa nova área, a mesma coisa, você tem que se apaixonar pela bola. Se você não se apaixona pela bola, fica difícil de você ir atrás, ter realmente a vontade, o tesão de aprender, correr atrás e vencer naquela área. Então, temos um alinhamento entre o que você gosta, o que você deseja, o seu perfil de público e ainda temos, até então, uma marca de referência que você almeja. Se os três estiverem alinhados, é um bom começo. Por quê? Porque você já tem na sua cabeça aonde você está e aonde você deseja chegar. Ótimo. O próximo passo, o que é? Vamos entender um pouquinho quem é o público-alvo e qual a influência dela em todos os outros processos. O público-alvo, vamos falar que é quem vai nutrir o mercado, quem vai sustentar todo o teu negócio. Então, ele é de suma importância. Supondo que o seu público-alvo seja um consumidor de café comum, de café de massa, cafés de gôndola. Se a gente imaginar como funciona isso hoje em dia no Brasil, o café de gôndola normalmente é um café que, na origem, eu poderia falar que o perfil sensorial, o sabor dessa bebida, é um café que varia de riado, até um café bebida dura com 2 riadas, bebida dura no máximo. Então, um café de gôndola, esses são os perfis sensoriais que você vai buscar na origem. Café riado, duro, riado. Né? Então, se são esses os perfis que você vai trabalhar, você vai atingir esse perfil de público. Além disso, a torra para esse tipo de café normalmente vai ser uma torra mais escura, vai ser uma torra que eventualmente pode ter até
algum pouquinho de queimadinho, sabe? Porque existe uma diferença entre uma torra escura e uma torra com um pouquinho de carbonização, de queimado. Para esse tipo de matéria-prima e esse tipo de torra que você deseja, se você for um pequeno torrefador, não há necessidade de grandes gastos em termos de equipamento para torra. Então, para quem vai produzir, por exemplo, vou dar um exemplo típico. Produtor pequeno numa cidade do interior que tenha de 7 a 180 mil habitantes. E ele quer produzir uma marca para ter na cidade dele. É uma cidade pequena. O perfil de café vai ser esse café de gôndola, café duro riado, por exemplo, com uma torra bem mais escura, um pouquinho mais carregada, um café mais aromático. Para esse perfil, eu diria que ele pode eventualmente comprar um torrador bem simples, um torrador que faça simplesmente uma torra sem muitos recursos. Eventualmente um torrador de canhão, se por exemplo ele tiver a intenção de vender até 1 tonelada. Então um canhãozinho é um torrador que vai ter um custo-benefício extremamente barato, fácil de operar, não vai precisar de muita tecnologia. Eventualmente é necessário colocar apenas um termopar na massa para você acompanhar e fazer uma pequena modificação no resfriador desse torrador. Mas algo que com seus R$8.000 você monta esse perfil de torrefação pequenininha. Porém, para essa mesma cidade pequena, aonde eventualmente no mesmo público de gôndola, café de massa, café com perfil de bebida duro, riada, e estamos numa cidade de 100 mil habitantes, mas a intenção não é ser um produtor pequenininho de café artesanal, ser uma torrefação média. Aí não. Aí você terá que fazer um investimento melhor e maior. Você vai ter que torrar, vamos supor que você tem uma projeção de torrar 10 toneladas, 15 toneladas mês, que já é uma torrefaçãozinha média. Aí o investimento é maior porque você não precisa de extrema qualidade na torra, porém você precisa de automatização. Você precisa de processos que vão fazer a torra ficar o mais simples e o mais replicável possível. Ótimo. Isso pensando para esse perfil de consumidor de gôndola de supermercado, de café de massa. Agora, vamos supor que você tenha a intenção de, ao invés de ir para esse mercado, ir para um mercado o oposto, café especial. Para você, se estiver na mesma cidade, de 7 a 80 mil habitantes, que vai ter uma torrefação de café especial, eu já recomendo o oposto. Você vai ter que ter um torrador bem melhor, um torrador com mais recurso, com software, com bastante regulagens a quais faz você dar muito mais notas da origem, dar notas sensoriais para esse café que variam de floral, chocolate, caramelo, frutado. A sua torra não vai ser mais escura, vai ser uma torra achocolatada para média, muitas vezes torra clara para manter as notas de origem. E para isso você vai precisar de um software como o Artisan ou o Cropster. Os cafés que você vai ir atrás serão cafés de 82 a 90 pontos. A sua linha de comunicação no Instagram, no Facebook vai ser diferente. E, eventualmente, você já tem que ter a noção de que vai ser extremamente difícil exponenciar essa venda, né? Escalonar ela para vender 10, 15 toneladas. Então, isso é quase impossível. Você vai ter que escalonar isso para
torrar o quê? Se um café especial mesmo, 2 toneladas já é uma escalonada muito grande. Então, percebe? Uma vez que eu alinhei o que eu quero com o perfil de público que eu tenho, com aonde eu quero chegar, e ainda entendo qual é o público-alvo e o que ele gosta, ele já vai triar uma série de fatores para me iniciar. Por exemplo, a escolha do torrador, né? Um café de massa numa cidade pequenininha, um torrador. Um café especial na mesma cidade pequenininha, um torrador bem mais completo, que te dê muito mais parâmetros para uma boa torra. O perfil de compra de café também será distinto. Além disso, a precificação para um café especial numa cidade pequena, eventualmente você vai poder colocar um pouquinho de valor agregado, porque é mais difícil torrar, é mais difícil ter aquele café, o custo inicial daquela saca é um pouquinho mais alta. Então, tem uma série de fatores a considerar. Bem, pensando agora em escalonamento. Na área de café especial, para escalonar, né, nós vamos escalonar buscando cafeterias, público-alvo que eventualmente já conheça de café de alta qualidade. O escalonamento para cafés de gôndola já é um escalonamento que é muito mais por base em preço do que em marketing somente. Porque é um perfil de consumidor que ainda não entende do café, então fica difícil conversar um tete-a-tete com ele. Por exemplo, se você tem uma cafeteria, se você tem uma torrefação de cafés especiais e vai a uma cafeteria de café especial, a comunicação é muito mais simples do que se você vai em uma cafeteria que está ainda na segunda onda, com cafés de gourmet ou café convencional. É bem difícil fazer essa pessoa entender, porque precisa de um certo caminho a ser seguido antes dele entender aquela matéria-prima. Então, primeiro passo que eu quero que vocês pensem hoje é isso. Alinhamento entre aonde você está, aonde você quer chegar e o seu público-alvo. Quem é ele? Apenas para adiantar a próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre marketing para o seu público-alvo e desenvolvimento da sua marca para o seu público-alvo.